pessoal, mais uma vez é muito bom tê-los aqui conosco novamente. Hoje nós vamos falar um pouquinho da segunda etapa do controle de ambiente. Ontem nós falamos sobre a questão da forração do colchão de travesseiro, como um importante aliado no controle, na proliferação dos ácaros, e hoje nós vamos falar sobre os objetos que nós devemos evitar dentro de casa. Então, todo o objeto que acumule poeira, que acumule os chamados alérgenos, eles têm que ser evitados. E a limpeza deles também tem que ser feita com substâncias que não causem irritação na mucosa respiratória. Então, no caso, o tapete, a cortina, o carpete, o edredom, o bicho de pelúcia, tudo isso é um grande acumulador de alérgenos. Então, principalmente no nosso quarto, nós temos que evitar, porque como nós conversamos ontem, nós passamos 1/3 das nossas vidas sob o colchão travesseiro, respirando todo o mofo, todo o ácaro, toda a poeira, tudo aquilo que está no colchão travesseiro. E esse colchão travesseiro está dentro do nosso quarto. Então nós passamos também 1/3 das nossas vidas, ou seja, 8 horas por noite, dentro do nosso quarto. Então o nosso quarto tem que ser um exemplo para a casa. Não pode ter tapete, a cortina tem que ser substituída por persiana, não pode, em hipótese nenhuma, ter carpete, porque o carpete é um grande acumulador de poeira. O piso ele precisa ser lavável, você tem que ter a facilidade de lavar esse piso, além da forração do colchão e travesseiro que nós falamos, e também a questão da coberta que você vai usar, ou seja, a coberta e o travesseiro, a travesseira, apesar de ser forrado, ele não pode ser de origem animal, assim como a coberta. Porque como nós havíamos conversado ontem, todos os produtos à base de queratina, eles são fontes de alimentos para o ácaro, que é o principal causador dos processos alérgicos. Então, se por acaso você tem algum tipo de produto de origem animal, você não pode usá-lo, porque aquilo ali é uma fábrica contínua e constante de ácaro. Só para você ter uma ideia, o peso do travesseiro ele dobra só pela quantidade de ácaros vivos, ácaros mortos e excrementos de ácaros em mais ou menos 2 anos de existência daquele travesseiro. Então você vê a importância de nós evitarmos esses elementos dentro de casa, esses bichinhos tão desagradáveis que habitam na nossa casa. E hoje nós vamos falar um pouquinho também sobre uma alteração dentro do nosso corpo, genética, chamada epigenética. Ou seja, hoje nós sabemos que a nossa genética, aquilo que regula o nosso corpo, que faz com que nós, que tem todas as informações responsáveis pelo funcionamento normal do nosso corpo, que é a nossa genética, que é o nosso DNA, o nosso cromossomo, nós sabemos que ele é regulado pelo ambiente. Então, quanto mais sujo o ambiente, quanto mais fumaça você inalar, quanto mais substâncias tóxicas você aspirar, quanto mais substâncias químicas você entrar em contato, nós sabemos que essas substâncias, elas induzem, elas agem no nosso material genético, ativando determinados genes e fazendo com que nós venhamos a ter as doenças. E não só isso, que é muito importante, o mais importante, não é a saúde somente para a nossa pessoa, mas também para os nossos descendentes. Porque essa informação de ativação do material genético, ela passa para os nossos descendentes. Então, vou dar um exemplo para vocês. Uma mulher que fuma. Essa mulher que fuma, antes de ter o filho, na hora que ela conceber esse filho, na hora que houver a junção do óvulo com o espermatozoide e a formação do embrião, logo depois dessa junção, um pouco depois, esse embrião, quando ele nascer e tiver o seu desenvolvimento, ele vai ter muito mais chance de ter asma, de ter bronquite, de ter doenças respiratórias, do que um embrião feito de uma mulher que não fumou. Então você vê a importância dos hábitos, a importância da influência do ambiente na nossa vida. E isso também está relacionado com a quantidade de alérgenos que nós temos dentro de casa. Então, certamente, quanto mais alérgeno você tiver dentro de casa, maior chance você terá
desses alérgenos ativarem esse material genético e passarem para os seus descendentes. E isso pode ir até segunda, terceira, quarta geração, se não for bloqueado. Tá bom? Então, deixa aí meu recado. Amanhã nós temos uma conversa complementar a respeito do controle de ambiente e nós vamos explicar um pouquinho sobre a importância da retirada de produtos químicos, de fragrâncias, de substâncias que têm um cheiro forte, na higiene do nosso lar e na higiene pessoal também. Como essas substâncias influenciam a nossa capacidade.